Olá pessoal, não deixe aí de assistir os outros 3 vídeos que já foram postados sobre o princípio da insignificância. Temos lá muitas informações para os senhores, né? Noção geral lá do princípio da insignificância, com seus requisitos objetivos e subjetivos. Falamos também a respeito de casos específicos em que se aplica ou não o princípio da insignificância na ótica dos tribunais superiores, STJ e STF. Demonstramos para os senhores aí, né, a diferenciação entre o princípio da insignificância própria e insignificância imprópria, né? Então nós temos aí muito conteúdo, né? Assistam esses vídeos, inscrevam no nosso canal e compartilhe também os vídeos. Precisamos então disseminar esse nosso conhecimento. Hoje aqui nós vamos tratar a respeito do princípio ou diferenciação, né? Princípio da insignificância, infrações penais de menor potencial ofensivo, furto privilegiado e furto famélico, né? Olha a gama aí de temas que nós temos para falar, pessoal. Em relação ao princípio da insignificância, né, já mencionamos, os senhores todos agora já sabem, né? O princípio da insignificância consiste em uma causa excludente da tipicidade material. Então não há que se falar em crime, né? Veja, pessoal, não tem nada a ver princípio da insignificância com infração penal de menor potencial ofensivo. O princípio da insignificância não se pode confundir com infrações penais de menor potencial ofensivo, né? As infrações penais de menor potencial ofensivo, de acordo com o artigo 61 da Lei 9.099, são todos os crimes cujas penas não sejam superiores a 2 anos e as contravenções penais, independentemente da pena imposta, né? Isso aí é que é considerada infrações penais de menor potencial ofensivo, que não tem nada a ver com o princípio da insignificância. Quando eu estou falando infrações penais de menor potencial ofensivo, eu estou falando que aquele comportamento ali constitui uma infração penal, né? Estarão presentes todos os seus elementos. Não quer dizer que uma infração penal, né, que inicialmente foi classificada como sendo de menor potencial ofensivo, né, ao ser analisada no caso concreto, não se vislumbre a ocorrência da aplicação do princípio da insignificância. É perfeitamente possível, né? Mas o princípio da insignificância não tem qualquer relação com infração penal de menor potencial ofensivo. Beleza? Tá? Entendida essa distinção? Vamos então agora distinguir princípio da insignificância com o furto privilegiado. Princípio da insignificância e furto privilegiado, pessoal, né? Veja bem, um dos requisitos para se reconhecer o princípio da insignificância é a inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido, né? Não existe um vetor, um requisito objetivo para a gente dizer quando, né, que aquele bem jurídico, principalmente bem jurídico patrimonial, se aquela lesão é inexpressiva ou não. Nós temos que ter em mente, pessoal, a seguinte orientação do STJ, né? A rigor, de forma objetiva, se o valor do prejuízo suportado pela vítima não for superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, em um primeiro momento, deve ser considerado como insignificante, como inexpressividade de lesão ao bem jurídico, tá? Então, essa inexpressividade de lesão ao bem jurídico, né, tem como valor, via de regra, 10% do salário mínimo. Esse é um requisito objetivo que vem sendo decidido para o STJ. Mas um valor acima de 10% pode ser reconhecido como inexpressivo? No caso concreto, sim.
Eu quero colocar para você que um vetor, um requisito objetivo que vem sendo adotado pelo STJ é 10% do salário mínimo. Essa é a regra geral. De forma excepcional, caso a caso, a gente pode reconhecer com valores superiores a esse. Como também com valores inferiores a esse, a gente pode, numa situação peculiar, deixar de reconhecer. Mas, regra geral, como um parâmetro para nós, até 10% do salário mínimo vem sendo considerado como uma lesão inexpressiva. Pois bem, e aí? E o furto privilegiado? Quais são os requisitos para se reconhecer o furto privilegiado? O furto privilegiado está previsto no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Então, na realidade, para se reconhecer o furto privilegiado, se exigem dois requisitos. Que o réu seja primário, ou seja, não pode ser réu reincidente, e que o bem subtraído seja de pequeno valor. São esses dois requisitos. Réu não reincidente e que o bem seja de pequeno valor. Aí sim, o que é bem de pequeno valor? É assente na jurisprudência das cortes superiores, que considera-se como bem de pequeno valor, aquele em que não ultrapasse um salário mínimo. E aqui, pessoal, tem que ficar claro, eu não vou levar em consideração aspectos subjetivos em relação à vítima. A capacidade econômica da vítima aqui não é importante para eu dizer se é bem de pequeno valor, ao contrário do princípio da insignificância. Então veja, vamos imaginar, se é subtraído R$10 de um mendigo, eu posso aplicar o princípio da insignificância, pessoal? Não, porque provavelmente, para aquela vítima mendigo, os R$10 não eram um valor inexpressivo. Não era um valor inexpressivo. Mas eu posso reconhecer o furto privilegiado? Com certeza, porque esses R$10, esses R$10 não ultrapassam o salário mínimo. E se de uma pessoa que ganha um salário mínimo, R$955, R$54, se essa pessoa tiver, no dia que for receber o pagamento lá, ela tem subtraído R$900, teve subtraído lá quase a totalidade, 95% quase aí do seu salário foi subtraído. Eu posso aplicar o princípio da insignificância? Não. Se o autor dessa subtração não for reincidente, qual o benefício que pode ser utilizado em favor dele? O furto privilegiado previsto no artigo 155, parágrafo 2º. E mais, pessoal, olha a distinção. Regra geral, não se aplica o princípio da insignificância ao furto praticado durante ao repouso noturno, 155, parágrafo 1º, e ao furto qualificado, 155, parágrafo 4º. Não se aplica, via de regra, o princípio da insignificância. Já o furto privilegiado é possível a sua aplicação, tanto ao furto noturno, durante o repouso noturno, como ao furto privilegiado. Aliás, em relação ao furto privilegiado, há um entendimento consagrado pela súmula 511 do STJ, dizendo que é perfeitamente possível a coexistência do furto privilegiado com a qualificadora, desde que não seja de caráter subjetivo. Beleza? Então essas aí são a distinção entre princípio da insignificância e furto privilegiado. Vamos então agora demonstrar a distinção entre princípio da insignificância e o furto famélico. Mais uma vez, pessoal, o princípio da insignificância consiste em uma causa excludente da tipicidade material.
que devem ser observados aqueles vetores objetivos que nós mencionamos e os requisitos subjetivos. Né? No furto famélico, pessoal, né? O que é furto famélico? É aquele furto que é praticado com o objetivo de saciar a necessidade básica de alimentação do ser humano. Né? Isso é o furto famélico. Né? Na maioria das vezes, pelos valores que são dos bens subtraídos, pela maioria das vezes, né, o furto famélico vai ser aplicado o princípio da insignificância, via de regra. Né? Eu posso reconhecer o princípio da insignificância a um furto famélico. Agora, e se eu não aplicar o princípio da insignificância? Eu posso reconhecer o furto famélico. E a distinção é que o furto famélico é uma causa excludente da ilicitude. O furto famélico é uma hipótese de estado de necessidade. Então, viram aí a diferença? Princípio da insignificância, eu excluo a tipicidade material. Furto famélico, eu excluo a ilicitude em razão da existência do estado de necessidade. Ok? Diferenciação aí, bacana, entre o princípio da insignificância e furto famélico, né? Entre o princípio da insignificância e furto privilegiado, e também princípio da insignificância e infrações penais de menor potencial ofensivo. Né? Encerramos mais aqui um vídeo com conteúdo sobre o princípio da insignificância, né? Que é um tema bastante cobrado nessas provas de concurso público. Então, pessoal, muito obrigado, né? Até a próxima oportunidade. Sem esquecer de inscrever lá no nosso canal, pessoal. Se inscreva e compartilhe o nosso vídeo. Até a próxima!